Palavra do Senhor para nós nesta manhã. Para vocês que estão me ouvindo, para esta manhã. Para mim, esta palavra já vem falando há alguns dias. Mais precisamente a partir do dia 7 de março. O Senhor colocou no nosso coração esse assunto. E nós temos sido orientados, temos sido corrigidos. O Senhor tem nos puxado a orelha de maneira veemente acerca desse assunto. Mantenha o controle, ou não perca o controle. Ontem mesmo foi um dia. Eu precisei ir a Santos, uma consulta médica, como disse a nossa irmã Andréia, não era geriatra. Eu precisei ir ao médico e peguei um trânsito no caminho de Santos, trânsito absurdo. É porque esse povo não está em casa essa hora da manhã, logo cedo, né? E sempre tem aqueles apressadinhos, né? Sempre tem aqueles afobados no trânsito. E um rapaz ali perto do Canal 2 me deu uma fechada, e o sangue passou da tampa da cabeça. Eu falei, quem esse cara pensa que é? E aí, quando eu pensei em ter uma reação, me veio o tema dessa mensagem novamente. Mantenha o controle. Aí eu enfiei o pé no freio, respirei fundo. Vai em paz, meu filho. Uma esquina depois, já nem lembrava mais da cara do sujeito, toquei minha vida. Tranquilamente, sem maiores estresses. Mantenha o controle. Se há de convir comigo, nós estamos vivendo um momento muito difícil e que com certeza esse momento que nós estamos vivendo vai ficar marcado na história da humanidade como um dos momentos mais difíceis pelo qual o homem já passou. Não vou dizer que é o mais difícil, porque eu não vivi em outras épocas, eu não sei o que os outros povos passaram, mas com certeza se a gente for fazer uma lista, essa situação aqui que nós estamos vivendo vai estar no top 10 dos perrengues que a humanidade já passou. E há uns tempos atrás, uma parcela da humanidade foi escolhida para viver a perseguição na Idade Média. Um outro tanto de gente foi escolhido para viver os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos outros viveram o medo da gripe espanhola. E nós que estamos ouvindo e vendo essa live hoje, nós somos escolhidos para estar vivendo mais uma tragédia que se abate sobre a vida da humanidade. Desta vez é uma pandemia, uma doença a nível mundial. A pandemia do coronavírus, Covid-19, tem assolado a humanidade e não se tem outro assunto para se falar em qualquer parte do mundo. E a gente não tem muito para onde correr. Né? A gente não tem muito. E aí? O que fazer diante desse caos que está tomando conta do mundo? Qual a nossa ação ou qual a nossa reação diante desse fato triste que tem assolado muitas pessoas, inclusive conhecidos nossos, pessoas próximas a nós? Qual tem sido o teu comportamento diante disso? Será que tem gente aí com medo? Será que tem gente aqui com medo? Será que tem gente desesperada? Indiferente a tudo isso que está acontecendo? Será que tem gente alegre com isso? Independente do tamanho da tragédia, ou das tragédias, elas sempre aconteceram e elas sempre vão continuar a acontecer. Algumas vão atingir um número maior de pessoas, mas outras serão tragédias individuais. Tragédias que só você vai passar, mais ninguém. E quando essas tragédias aparecerem, quando esses momentos difíceis aparecem na nossa vida, é possível a gente manter o controle? É possível a gente viver equilibrado diante das tragédias, dos problemas, das dificuldades, que com certeza, se já não apareceram, vão aparecer na nossa vida? É isso que a gente vai tentar entender
esses próximos minutos, claro, sempre baseado na palavra do Senhor, a gente vai tentar tirar lições da Bíblia para esses momentos que são inevitáveis na vida de todo ser humano. Quero que você pegue sua Bíblia, abra no livro, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo de número 22. Muita gente não precisa nem abrir a Bíblia para saber o que está escrito lá. É um texto bastante conhecido, principalmente no meio evangélico, e fala a respeito do fruto do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Essa é a versão Augusto Ferreira, revista e atualizada, revista e corrigida. E tem umas palavras aí que não é muito comum a gente estar usando, né? Então a gente vai traduzir aqui, ó, o fruto do Espírito. Imagine um fruto com vários gomos. Uma mexerica, por exemplo. É aquilo que o Espírito Santo produz na vida daqueles que o buscam. E ele tem vários gomos. E esses gomos são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a felicidade, a humildade e o domínio próprio. A gente sempre fala que, e isso é uma verdade, né? Que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Amém? A gente vive falando isso e, como eu disse, é uma verdade. Então, olhando para esse texto aqui que nós acabamos de fazer leitura, em Gálatas 5:22, você acha que Ele, o Espírito Santo que é Deus, Ele passou a produzir essas coisas na vida do homem e da mulher que confiam nele, a partir do momento que Paulo escreveu? Ou ele sempre produziu isso na vida do ser humano? Foi a partir desse momento de Gálatas em diante que o fruto do Espírito passou a existir na vida da pessoa? Ou ele sempre existiu? Vamos clarear um pouco mais esse assunto? Como eu disse, sempre lendo a Bíblia, sempre baseado na Bíblia. No segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, tem uma história muito interessante, também bastante conhecida. Eu peço que você deixe aberto a tua Bíblia, também nesta passagem aí, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Ali conta a história de uma mulher judia, uma mulher do povo de Deus, que morava em Sunem, era o nome da cidade que ela morava. Era também conhecida como a mulher sunamita. Essa mulher vivia bem ali com seu marido, no meio do seu povo, perto dos seus parentes. E ela era muito hospitaleira, era muito prestativa. E essa mulher percebeu que, de tempos em tempos, vinha ali naquela região um profeta de Deus, o homem do Senhor a serviço de Deus. E o nome desse homem era Eliseu. Eliseu vinha a mandado do Senhor para trazer recados ao povo, para falar ao povo de Deus as mensagens vindas do Senhor. E essa mulher percebeu que era um trabalho desgastante, aquela região é muito quente. E ela conversou com o seu marido e resolveram preparar um lugar para que este homem, quando estivesse passando por aquela região, pudesse se alimentar, pudesse descansar, enfim, pudesse repousar ali naquele lugar preparado por ela e seu marido. O marido concordou e assim fizeram. Fizeram um quarto para esse profeta, para que quando ele viesse ali junto com o seu discípulo, junto com o seu assistente, eles pudessem descansar naquele lugar. E tamanho foi o cuidado que ela teve com o profeta, com o homem de Deus, que um dia, numa conversa ali naquele quarto, Eliseu perguntou ao seu auxiliar: o que será que nós podemos fazer para retribuir tanto carinho, tanto cuidado que essa mulher tem tido conosco? E aí o ajudante dele falou: olha, eu reparei que ela não tem filhos, é somente ela e o marido, né? E aí surgiu no coração daquele profeta de Deus abençoar aquela mulher. E ele a chamou e disse: olha,
Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, você estará segurando em seus braços um filho. A mulher duvidou porque ela já sabia que ela era estéril, a idade também já estava chegando. E ela falou, olha, não iluda a tua serva, não engane, não me engane, não me traga falsas esperanças. E a gente muitas vezes age desta maneira, como essa mulher, né? Quando Deus nos prepara uma bênção, quando Deus tem promessas para nós, nós duvidamos daquilo que o Senhor tem de bom para nós. Acha que somente os outros têm direito à bênção e nós nunca. Mas precisamos aprender a confiar no Senhor. E conforme a palavra do profeta, conforme a palavra do homem de Deus, aquela profecia se cumpriu no ano seguinte. E aquela mulher, contra todas as possibilidades e probabilidades, deu à luz a um menino. Ficou muito feliz, ela e seu esposo, e o tempo passou. O menino cresceu, e num determinado dia, o pai estava trabalhando na lavoura, junto com os empregados, e aquele menino foi encontrar-se com o seu pai. Só que no trajeto ali, ele começou a sentir uma forte dor de cabeça, começou a passar mal, reclamou para o seu pai, e ele pediu para alguém levá-lo para que a sua mãe cuidasse dele. Assim foi feito, levou o menino para a sua mãe, e lá ela cuidou dele, tratou, fez o que pôde, mas infelizmente aquela doença não cessou, não cedeu, e o menino morreu. Aquele menino faleceu nos braços da sua mãe. Existem coisas, irmãos, que eu e você, como seres humanos, a gente não pode resolver. A gente não tem essa capacidade, esse poder. Tem coisas que de verdade a gente não tem como, a gente não tem a menor possibilidade de resolver. Mas presta atenção no negócio. A maneira como você decide se comportar pode determinar como esta situação vai terminar. Vou repetir. A maneira que você decide se comportar no problema, na dificuldade, na adversidade, pode determinar como essa situação vai terminar. Não pense porque você não tem influência nenhuma sobre a história, só porque você não tem o poder de resolver. Essa mulher sunamita aqui, que nós estávamos contando a história dela, ela tinha poder de resolver o problema que estava acontecendo? O filho dela morreu. Pense que não havia tantos medicamentos, a medicina não era tão evoluída, ela não tinha curso de medicina, ela tinha poder para resolver aquele problema. Mas ela entende, pelo tudo que ela já tinha ouvido, que ela já tinha visto a respeito de Deus, que Deus estava no controle de tudo aquilo que fugia das suas mãos, tudo aquilo que fugia da sua alçada, ela entendia que estava no controle de Deus. Mas ela sabia também que a administração da sua vida, a administração das suas atitudes, da sua palavra, das suas palavras, estavam sobre a sua responsabilidade. Ela administrava isso. E sob a sua administração, e ao invés de nessa situação de desespero, ela sair chorando, ela sair gritando pela rua, desesperada, ela decide se controlar. Ela respira fundo e decide se controlar. Caramba, que mulher fria. Que mulher insensível. Podiam pensar alguns, né? Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que Deus só habilitou você para passar. Existem situações pelas quais só você, Deus preparou para passar. Para nenhuma outra pessoa. Tipo, essa situação que você está vivendo aí na tua casa, essa situação financeira que você está passando, Deus só preparou você para viver isso. Ou talvez Deus esteja te preparando hoje. Talvez Deus esteja te dando um alerta hoje.
para uma situação que está para acontecer. E Deus está te mandando um recado hoje. Mantenha o controle. Fique calmo. Não se desespere, mantenha o controle, respira fundo. Não entre em pânico, não entre em desespero. Quando o marido dessa mulher perguntou para ela: está tudo bem? Estava tudo bem quando ele perguntou isso? O filho dela tinha acabado de morrer. Que tragédia. Não estava nada bem na vida daquela mulher. Mas qual foi a resposta que ela deu para o seu marido? Vai tudo bem. Foi a resposta que ela deu ao seu marido. Controlou aquilo que estava debaixo da sua administração. Sabe, controle emocional, controle das suas atitudes. Mas não parou aí. Daí ela foi buscar ajuda em Deus. Ela foi a Deus na pessoa do profeta Eliseu. Aquele mesmo profeta que havia dito que ela teria um filho dali a um ano, e assim se cumpriu. Por isso ela voltou a Eliseu, porque sabia que Deus operava através da vida daquele homem. E lá, diante daquele que tinha autoridade, diante daquele que tinha o controle daquilo que fugia às suas mãos, diante do Senhor, ela se expõe, ela se abre, e de Deus ela recebe o alívio para a sua dor. Glória a Deus. De Deus veio a resposta para a sua tribulação. E que isso, irmãos, se repita. Mas não novamente com a mulher sunamita, mas que nessa história que vai ser escrita agora esteja o teu nome. Esteja o teu nome. A tua situação ruim sendo aliviada, sendo resolvida pela mão poderosa do Senhor. Encha-se do Espírito Santo do Senhor. Encha-se do Espírito Santo do Senhor, meu irmão. E Ele vai fazer aparecer na tua vida o fruto que só Ele produz. O fruto que tem muitos gomos. E um desses gomos é a temperança, é o controle, é o domínio daquilo que está na tua administração, das tuas ações, das tuas palavras. O Espírito Santo vai te capacitar para isso. E aí você não vai precisar mais ir para a internet e gritar aos quatro cantos para pessoas que não podem te ajudar. Se essa mulher falasse para o seu marido, ele conseguiria ajudar de alguma maneira? Ele conseguiria ajudar nessa situação de alguma maneira? Não, ele não poderia resolver o problema. Então que a gente aprenda com essa mulher, levar os nossos problemas, as nossas dificuldades a quem pode nos ajudar. E quem pode nos ajudar e está sempre disposto a fazer isso é o Senhor. Ele sim está preocupado com a nossa situação de desespero, com a nossa angústia, com a nossa dificuldade. E Ele só está esperando a gente vir e se derramar diante dEle, como fez esta mulher sunamita aqui. Presta atenção em mais uma coisinha aqui, irmãos. Olha para Jesus. Mas não numa situação qualquer. Eu quero que você faça um exercício de memória, um exercício de raciocínio agora. Olhe para Jesus numa situação específica. Na última ceia, junto com seus discípulos. Veja Jesus sentado ali naquela mesa, junto com os seus discípulos, para tomar aquela ceia. O que aconteceria logo depois daquela ceia? Ou o que aconteceu? Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi insultado, Ele foi chicoteado, Ele foi preso numa cruz, foi pregado numa cruz, e Ele morreu. Naquela ceia, Jesus sabia o que Ele iria passar? Será que Jesus sabia
o que ele iria passar dali a alguns momentos? Sabia. Sabia, sim. Jesus tinha plena convicção do que aconteceria com ele dali a alguns momentos. Tanto é que na sua oração ali no jardim do Getsemane, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Tamanha a aflição que ele sabia pela qual ele passaria. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, qual foi a atitude de Jesus? O que Jesus fez? Mateus capítulo 26, versículo 30. Olha só o que Jesus fez. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava prestes a passar por um sofrimento que nenhum ser humano já passou. Mas ele, como homem, como um ser humano, como eu e você, ele controla as suas emoções. E primeiro ele faz isso que está no versículo 30. Ele canta um hino ao Senhor. Ele preferiu louvar ao Senhor cantando um cântico a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você já saiba o diagnóstico médico. Talvez o médico já tenha dito para você o que você tem. Talvez você já saiba que as contas no final do mês vão ser muito altas e os teus rendimentos caíram. Talvez você sabe que teu emprego corre risco. Talvez o teu casamento não esteja da maneira que você gostaria que estivesse. Talvez você já saiba de tudo isso. Mas olhe para as duas histórias que nós contamos aqui. Eu digo para você mais uma vez, mantenha o controle, meu irmão. Mantenha o controle e louve a Deus. Vai ser difícil? Está sendo difícil. Segura a ponta, o Espírito Santo te ajuda a fazer isso. E louve ao Senhor. Jesus, o nosso exemplo maior, ele colocou a vontade de Deus acima de todo o seu sofrimento. Jesus preferiu louvar a Deus ao invés de recuar, ao invés de reclamar. Não, ele não fez isso, ele preferiu louvar a Deus. E sabe qual foi o resultado dessa opção que Jesus fez? Está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 9. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, glória a Deus, glórias a Jesus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e é muito sério. Presta mais um pouquinho de atenção aqui. Talvez Deus não te livre do sofrimento, viu? Talvez mesmo você sendo crente, confiando muito em Deus, talvez Ele não te livre de você passar por momentos difíceis, por perdas terríveis. Talvez o Senhor não te livre disso. Mas o Senhor diz ao teu coração hoje que o problema, que a dificuldade, que a angústia não é o fim, não é o final da tua vida. A mulher samaritana e Jesus passaram pelo sofrimento. Os dois passaram pelo sofrimento, mas mantiveram o controle e mantiveram a confiança no Senhor. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus recompensou os dois de maneira extraordinária. Isso pode acontecer com você também. Isso pode acontecer com você também. Porque como a gente falou no começo aqui, Deus não muda e Deus não mudará. Deus não falha, o amor dele não falha e nunca falhará. Então tudo isso que aconteceu com essa mulher samaritana, que passou por dificuldades, mas foi abençoada, que aconteceu com Jesus, o homem, que passou por sofrimentos, mas foi recompensado por Deus, pode acontecer com você, meu irmão. Por isso eu repito, mantenha o teu controle, mantenha o controle
E louve a Deus, busque a direção de Deus, busque a ajuda do Senhor para a tua vida, para que esse momento difícil que você está passando aí agora, sirva daqui a pouco, para você testemunhar que Deus é Deus na tua vida, que Deus operou milagres na tua vida, na vida da tua família, nos teus negócios, na tua saúde. Confie no Senhor. E para nós terminarmos aqui a nossa meditação, aqui, a nossa rápida meditação na palavra do Senhor, eu quero te contar um fato que aconteceu, que não faz muito tempo. Foi em 2001. Isso aconteceu de verdade. E virou até filme. Em 2001, lá nos Estados Unidos, um trem carregando materiais químicos perigosíssimos perdeu o controle. Ele estava sem tripulantes, né, sem pessoas nele, e ele se descontrolou, saiu pelos trilhos em alta velocidade, percorrendo um longo percurso, e o acidente seria inevitável. Um acidente estava para acontecer. E por onde o trem passou, ele causou muita confusão, muita insegurança, trouxe medo às pessoas, porque se aquele trem descarrilhasse, aquele produto químico contaminaria toda a cidade e muitas pessoas morreriam. Muitas tentativas foram feitas. Muitas tentativas, eles colocaram obstáculos no trilho na intenção de fazer aquele trem parar. Engataram outra locomotiva na parte traseira do trem para tentar frear esse trem. Mas nenhuma dessas tentativas teve sucesso. Somente quando um condutor, um maquinista profissional, ele conseguiu acessar ao trem, conseguiu acesso ao interior do trem, aos comandos do trem, é que esse maquinista conseguiu controlar essa composição e parou aquele trem em segurança, trazendo paz e tranquilidade a toda aquela cidade. Você sabia que a nossa vida, por muitas vezes, está igualzinho esse trem aqui, desgovernado, trazendo sensações ruins para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. E não adianta tentativas externas de tentar controlar isso. Não resolve. A nossa vida só vai ser controlada, só vai ser bênção, só vai ter tranquilidade, só vai ter paz quando um condutor profissional acessar o nosso interior. E esse condutor quer hoje acessar o controle da tua vida. O nome desse condutor é Espírito Santo. E ele está disposto hoje a controlar a tua vida, meu irmão. A situação está difícil, né? Lockdown, cada hora uma novidade, a gente fica na insegurança, na incerteza. A gente perde às vezes o controle. Mas o Senhor diz hoje que quer trazer paz à tua vida. No meio dessa confusão toda, o Senhor quer trazer paz para a tua vida, meu irmão. E isso não é história, não é conto de fada, isso é realidade. A gente tem vivido, a gente tem presenciado isso. Pessoas no meio do caos conseguem sorrir, conseguem cantar, porque o controle da sua vida está nas mãos do Senhor. E eu quero te oferecer isso também. Se de repente você está passando por algum momento difícil na tua vida, deixa o Senhor conduzir a tua vida, meu irmão. Tenha uma experiência com o Senhor. Abra o teu coração para Ele e fala: Senhor, eu preciso de ajuda. E Deus, com muito amor, com muito carinho, Ele vai atender a tua oração. E você vai ver que a tua dificuldade, essa dificuldade que você está passando aí, não vai ser o final da tua vida, meu irmão. Como eu disse, vai ser de testemunho para você falar para muitas pessoas que Deus é Deus, que você viveu um milagre promovido pelo Senhor. Por isso eu te digo, meu irmão, peça ao Espírito Santo que trabalhe na tua vida e que Ele produza o fruto poderoso dele na tua vida, e que o controle, que o domínio próprio faça parte da tua vida todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, que você seja abençoado.